nós nos encontramos aqui nesta casa uma vez mais e viemos trazer uma mensagem. Eles moravam, um casal morava de um lado, outro casal morava do outro lado da faixa de Gaza, lá no Oriente Médio. As duas mulheres estavam grávidas. Cada uma esperava o seu primeiro filho. E, um belo dia, precisando viajar, esta que morava ali na Palestina precisou ir para Israel. E ela foi. Só que, chegando lá, não sei se em virtude da viagem, o que foi que aconteceu, a criança resolveu nascer antes da hora. E ela foi para o hospital e teve um lindo menino. A outra estava nos dias mesmo de ganhar o seu bebê. Entrou em trabalho de parto, foi para o hospital, para o mesmo hospital, e ali nasceu o seu filhinho, um lindo menino também. Mas naqueles dias, as guerras estavam acirradas ali entre os dois povos, havia muita tormenta, e à noite, artilharia pesada descia dos céus sobre a cidade. E as enfermeiras, para protegerem os bebês, que eram sensíveis, eram crianças frágeis, haviam recém-nascido, elas levaram essas crianças para um abrigo antiaéreo, onde elas pudessem ficar protegidas das balas. Passou o tempo, acabou o bombardeio, buscaram as crianças e entregaram elas, respectivamente, às suas mães. E foram embora. Tiveram alta, cada uma foi para sua casa com seu bebê, os criaram, lhes deram amor, carinho, atenção, escola, tudo o que eles precisavam. Mas chegou o dia em que aquele que era filho da israelita, ele ia fazer o serviço militar. E para fazer o serviço militar, ele precisava fazer vários exames físicos. E um deles era exame de sangue, para saber o seu tipo de sangue. A mãe era médica e o leva ao hospital onde ela trabalhava ali na cidade, para que ele fosse colhido o material para que fizesse o exame. Passam os dias, vem o resultado. O menino tinha o sangue A negativo. E ela conversa com o médico que vem entregar para ela o resultado do exame e diz para ele, não é possível. Eu e meu marido, nós temos A positivo, ele tem que ser positivo. Houve engano. Vamos repetir o exame. E repetiram. Mas o resultado foi o mesmo. Aí ela acordou, acendeu uma luzinha em seu cérebro e ela percebeu que alguma coisa havia acontecido quando o seu filho nasceu. Foi atrás no hospital onde o menino nasceu, ver as crianças que haviam nascido naquele dia, tinham sido somente os dois, e então ela descobriu que aquele menino que ela havia criado com tanto amor não era o seu filho biológico, não era o seu verdadeiro filho. O seu filho havia sido criado por uma judia, estava lá em Israel. Um inimigo, pessoas que eles odiavam, tanto que vivem em guerra até hoje. E o que se fez? Foram procurar a família do menino judeu, que era o filho dela. Foram se conhecer, se visitar, almoçaram um na casa do outro, mas sempre com aquela aversão uns aos outros. Principalmente os pais, os homens. Não queriam aceitar a aproximação das famílias, mesmo por conta dos filhos. Por conhecer o seu filho, para conhecer o seu filho, para conviver com o seu filho, que havia sido trocado na maternidade
ao nascer. Mas a gente vai observar e parar e pensar. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor para com os seus filhos, Ele cria situações para que, num determinado momento, a gente precise parar na nossa vida, dar um basta em tudo que viemos fazendo até então, analisarmos, tirarmos dali as lições para podermos dar continuidade à nossa caminhada. E é assim para todos nós. Certas situações chegam para nós através de uma doença. É um momento que nós temos que parar. Epa, tem coisa errada. Quando nós ficamos muito doentes, tem alguma coisa errada no nosso comportamento, na nossa forma de pensar, na nossa forma de ser, na nossa forma, enfim, de viver. É Deus falando, acorda, acendeu a luzinha, vamos, acorda, desperta. Não é por aí o caminho, muda. E essa situação para essas duas famílias foi isso. Foi um exemplo maravilhoso que vem mostrar que é possível sim, apesar de inimigos, passarem a conviver juntos, sem resquícios de ódio, de sentimento de vingança, nem nada. Porque foi o que aconteceu. Aqueles dois rapazes uniram famílias que eram totalmente aversas umas às outras. Isso foi maravilhoso, este acontecido. Foi muito bonito. Mas aí nós paramos para pensar, mas e se fosse comigo, será que eu faria isso? Com uma pessoa que eu tivesse ódio, que fosse meu inimigo? Será que eu teria condições de procurar, compreender, aceitar aquele filho, continuar amando aquele filho, que não era meu, mas era do meu inimigo? Mas que eu já tinha dado tanto amor para ele, sem saber de quem ele era filho, achando que fosse meu? Então vejam bem, como nós costumamos agir. Porque é o filho do outro, né? Essa história nossa tem o título O Filho do Outro. Tem por título. O filho do outro é bandido. O filho do outro rouba, mata, tem que morrer também. Vai para a cadeia, vai sofrer. É assim que a gente faz com o filho do outro. Mas quando é o nosso filho que comete algum equívoco, não, meu filho não. Meu filho é bonzinho. Colocamos ele debaixo da nossa asa e não permitimos nenhum ato de violência ou de repreensão contra o nosso filho. Veja bem, nós agimos assim. Nós só damos valor, só ajudamos aqueles que nos são próximos, aqueles que convivem conosco, aqueles que são os nossos amigos, ou que nós achamos que venham a ser os nossos amigos. Nós fazemos isso, fazemos muito, muito, em todos os momentos da nossa vida. O filho do outro é um traste, não presta para nada. Mas o meu filho, não, meu filho é maravilhoso. O meu marido é maravilhoso, a minha irmã é maravilhosa, a minha esposa é maravilhosa, a do outro que não presta. É assim que a gente faz. Tudo que é dos outros, a gente desdenha, a gente procura botar lá embaixo. E essa história vem nos mostrar a maneira que nós podemos agir para convivermos melhor com todos. Vendo o outro como um nosso irmão, embora ele seja filho de uma outra pessoa. É o meu irmão, equivocado ainda, muito equivocado, mas nem por isso eu vou desejar o mal para ele. Eu vou destruir a sua vida, vou querer que ele encontre só tropeços pela sua estrada de vida. Então nós temos que procurar pensar diferente. Quando a gente fala aqui na frente, porque nós somos irmãos, é porque nós verdadeiramente somos irmãos, sim.
nós nos esquecemos deste detalhe na nossa vida. Nós somos irmãos todos nós aqui. Somos irmãos lá dos nossos irmãos que vivem no continente africano, os negros, nós somos irmãos. E tem muita gente que não suporta nem chegar perto de um negro, porque é racista. Eles são nossos irmãos, queiramos ou não, são nossos irmãos. Os que nasceram lá na Dinamarca, loirinhos, bonitinhos, na Escandinávia, lá por ali afora, são nossos irmãos também, os loirinhos dos olhos azuis. São nossos irmãos. Os índios que vivem na floresta, que são selvagens ainda, são nossos irmãos. E todos precisam ser respeitados. Nós precisamos amá-los todos da mesma forma. Porque nós queremos ser amados. Todos nós almejamos o amor. Quando nós somos bebês, somos crianças, nós recebemos muito amor dos nossos pais. Recebemos o carinho, a atenção. Nós vamos crescendo, vamos procurando encontrar aquela pessoa que nós vamos conviver com ela e dar amor a ela e ela nos dar amor. Porque na vida é troca, tudo é troca. Só que nós precisamos primeiro dar, para depois receber. Nós fazemos sempre o contrário. Nós queremos receber para depois dar. E não é assim. Acabamos de fazer a prece do Pai Nosso. O que Jesus nos ensinou ali com aquela prece? Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, à medida que nós perdoarmos os pecados alheios. Quer dizer, os equívocos alheios para conosco. Nós queremos que Deus nos ajude. Todos nós queremos. Porque Ele é o nosso Pai. Por isso que nós somos irmãos. Ele é o Pai de todos nós. Ele é a mãe de todos nós. Qualquer um nome que nós queiramos designar Deus, homem, mulher, não importa. Ele é Espírito. Ele é Deus, é o Senhor, é o Criador do Universo. Ele nos ama. E quer que nós nos amemos. E se o nosso planeta hoje vive da forma como está vivendo, se as situações que nós temos visto dentro da mídia é de dor, de tormento, de doenças, de desastres naturais que a gente está vendo acontecer aí, uns matando os outros com requinte de crueldade, é porque o homem ainda não acordou para este pequenino detalhe, que somos irmãos. Se eu matar alguém, quem quer que seja, eu estou matando o meu irmão. Não é meu irmão de sangue, mas é meu irmão espiritual. E a vida tem que ser respeitada. Porque a vida nos é dada por Deus. E somente Ele sabe o momento que tem que tirar-nos daqui desta vida para retornarmos à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Ele permite que a gente venha para que a gente viva as experiências necessárias à nossa evolução espiritual. Mas chega um momento que nós temos que voltar. E só Ele sabe. Nem os médicos da terra devem fazer isso. Ninguém pode matar ninguém. Porque está lá nos 10 mandamentos. Não matarás. Ali foi incisivo. Não pergunta se, e se o fulano lá me xingar, eu posso matar ele? E se ele matar alguém da minha família, eu posso matar ele? Se ele fizer tal coisa, eu posso matar? Não, nós não devemos matar ninguém. Nem a pena de morte que existe em países aqui do nosso planeta Terra ainda, infelizmente, não deve acontecer. Não deveria mais acontecer. Porque quem mata o outro que matou alguém, está se igualando a ele. Mesmo que seja em nome da justiça dos homens. Porque da justiça de Deus, ele está muito distante ao praticar esse ato hediondo. É um ato hediondo matar. Porque nós temos aqui um tempo. Um tempo para aprender. Um tempo para crescer. Um tempo para viver experiências que nos proporcionarão um retorno melhor na vida espiritual. Que está nos preparando para retornarmos aqui um dia numa situação melhor do que a que nos encontramos hoje. Porque hoje aqui nós estamos plantando para colhermos lá na frente. Não é nessa vida mesmo. Não, nem sempre.
E hoje nós estamos também colhendo o que plantamos lá no nosso passado. Então, se hoje a minha vida aqui é tormentada, cheia de problemas, cheia de doenças, cheia de pessoas que não me gostam, cheia de pessoas que me enganam, me traem, é porque eu fiz isso no passado com elas, ou com outras pessoas. Eu só estou recebendo aquilo que necessariamente eu preciso para aprender a ser melhor. Então, hoje nós precisamos começar a aprender a plantar melhor, a plantar atitudes positivas, a plantar comportamentos positivos, a plantar pensamentos positivos. Porque o pensamento é criador, ele é energia, ele se movimenta, ele cria a situação. Porque as pessoas costumam dizer, mas eu só pensei, acham que não se comprometem. Se comprometem. Mesmo naquela história que lá dos 10 mandamentos de não cobiçar a mulher do próximo, é até por pensamento. Tem muita gente que cobiça a mulher do outro, o marido da outra, assim, mas isso é pensamento, não fiz nada. Mas já se comprometeu. Todo o desejo do mal, eu quero mesmo que ele se dane. Só em pensamento, eu não falei nada. Então não estou me comprometendo. Está se comprometendo sim. Eu quero mais é que ele morra. Estou me comprometendo. Então, cada coisa que nós fazemos, contrário à lei de Deus, nós nos comprometemos com esta mesma lei de Deus. Imaginem. Vamos criar aqui na nossa mente agora. Jesus veio, nos ensinou tantas maravilhas e nos deixou um código de vida maravilhoso. Ele, a sua sabedoria, resumiu os 10 mandamentos em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Imaginem se essa máxima do Cristo já estivesse sendo praticada por toda a humanidade terrena. Não precisaríamos mais de presídios, nem de policiais, eles iriam fazer outras coisas. Não precisaríamos mais nem de médicos, porque ninguém ficaria mais doente. Porque eu não ia carregar mais dentro de mim o ódio contra meu irmão, a revolta contra meu irmão, a vontade de me vingar contra ele. Porque tudo isto nos destrói por dentro. Muitas doenças que nós temos são os nossos sentimentos que nós ainda trazemos, tão equivocados, que são os nossos maiores inimigos dentro da vida. Nós achamos muitas vezes que o inimigo nosso está ali fora na rua. Eu posso me deparar com ele. Não. O nosso inimigo está aqui. E ele se esconde tão bem, ele se camufla tão bem dentro de nós, que nós o alimentamos com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, enfim, com as nossas atitudes. São a maledicência, o orgulho, o egoísmo, o desamor ao próximo, a falta de solidariedade, a falta de caridade, enfim, tudo isso que a gente está careca de saber. Nós trazemos tudo aqui dentro. Amanhã nós vamos lá visitar alguém que está hospitalizado, precisando de ajuda. Eu não posso. Eu também não posso. Ninguém pode. Mas se for convidar para ir para uma festa, todo mundo vai. Porque é o que nós gostamos de fazer. Nós ainda não acordamos para nos tornarmos pessoas solidárias. Por isso, há muita gente em consultórios de psiquiatras, de psicanalistas, de psicólogos, vivendo a crise existencial, porque ela é solitária. A pessoa é solitária. Então ela entra em depressão, entra em sofrimento, não consegue se erguer para caminhar direito pela vida fora, porque ela está solitária.
Mas ela está solitária porque ela não é uma pessoa solidária. Ela não faz esse movimento de sair dela e ir em direção ao próximo. De ir lá estender a sua mão, de ir lá dar uma palavra de conforto, de ir lá dar uma atenção para aquela pessoa. Nós não fazemos. É tudo muito difícil, né? É difícil. É difícil. Vejam aqui dentro desta casa, quantos aqui estão que vieram buscar? E quantos estão aqui para atender? Todos aqui estão. São poucas pessoas. São pessoas que se dispõem, por amor ao próximo, a servir. E nós servimos gratuitamente. Nós não cobramos nada de ninguém. Em todo lugar, em toda casa espírita, que alguns de vocês forem, é este o nosso trabalho. Nós somos voluntários, todos nós. Isso se chama amor ao próximo. Vir esclarecer, dar aula, ensinar, falar, dar um passe, fazer um atendimento fraterno, tudo esse trabalho nosso é todo voluntário. E a gente faz com tanto amor, a gente é tão gratificado que vocês nem imaginam o bem-estar, a alegria, a felicidade que nos proporciona estar aqui. A gente sai ganhando muito mais que vocês todos. É maravilhoso. Porque a gente se doa. E a gente faz com amor. É uma coisa que a gente se entrega. Porque ama fazer. E é isso que nós temos que procurar fazer na nossa vida. Para não sofrermos. Buscarmos uma convivência melhor com o nosso vizinho, com aquela pessoa que nos importuna dentro do trabalho, com aquela pessoa na rua, onde quer que nós estejamos. Vamos procurar conviver melhor. Já existem tantas guerras, tantos problemas, tantos ódios. Por que nós vamos arrumar mais um para a nossa vida? Vamos destruir o ódio que ainda insiste em se manifestar dentro de nós. Através do nosso pensamento, através das nossas atitudes equivocadas e tristes. Vamos procurar viver Jesus, que mesmo lá pregado no madeiro infame da sua morte, ele não condenou ninguém. Ninguém. Um pouco antes do mestre expirar, ele volta-se para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele podia dizer: eu sou Jesus, eu vou perdoar todo mundo, porque eu amo vocês, independentemente do que vocês estão fazendo comigo. Mas ele não o fez, porque ele estaria dando uma atitude de soberba, de engrandecimento, que ele não costumava mostrar. Apesar de ele ter sido a criatura mais perfeita que passou por este planeta Terra. Ele pede a Deus, que é o Senhor do Universo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vejam bem, que demonstração de amor, que desprendimento. Será que nós teríamos essa capacidade? Não, nós não temos. Estamos muito longe de ter. Precisamos aprender muito ainda para evoluirmos. Buscarmos aquela essência divina que cada um de nós tem aqui dentro. Porque somos filhos da divindade maior. Nós temos essa essência. Precisamos permitir apenas que ela se manifeste. E isto ninguém pode me obrigar a fazer, a não ser eu mesma fazer por mim mesma. Mais ninguém. Então vamos começar a acordar, meus irmãos. O momento que nós vivemos neste planeta Terra pede mudanças. Nós precisamos mudar a nossa vida. Precisamos ser pessoas melhores, mais espiritualizadas, pessoas mais comprometidas com o bem, não somente nosso, mas com o bem coletivo.
Porque nós queremos que o planeta mude e jogamos em cima das entidades, das ONGs, dos governos. Não. Cada um de nós tem a sua missão, tem a sua tarefa. Grande ou pequena, nós temos de transformar este planeta num planeta melhor. Num planeta onde passe a reinar apenas o amor, a solidariedade, a caridade, a compreensão, enfim, todas essas virtudes que nós estamos atrás e que ainda não alcançamos. Que a paz e o amor do divino amigo nos envolva e nos dê a força, o discernimento e a vontade para mudarmos o que se faz necessário mudar em nós. Muita paz a todos e obrigada pela atenção.